Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: você é uma luz. Diga: você é um luzeiro. Diga: é hora de brilhar mais. Aleluia. Quem está pronto para brilhar mais e mais, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Esteja pronto. Esteja pronto para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Porque aquilo que Ele quer fazer na sua vida já está acontecendo. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Você pode sentar. Aleluia. Glória a Deus. Que unção. Que unção, que privilégio. Quero agradecer pastor Johnson, Neidinha, pela confiança, pelo convite, Carlene também, pelo convite. Já há alguns anos estamos em uma aliança e sabemos que toda conexão divina, ela não somente é duradoura, mas ela prospera. Existe fruto daquilo que Deus conecta, amém? E aquilo que Deus ele tem o prazer em conectar, é porque Ele já viu lá na frente. Eu sempre falo que Ele é um bom olheiro, Ele olha bem. A Bíblia fala que os olhos dele percorrem toda a terra. E essa terra que está sendo observada por Ele, não somente a vida humana no seu exterior, mas o homem interior. Ele esquadrinha a mente e o coração. E Ele sabe muito bem a intenção do coração, aquilo que nós precisamos fazer e ter da parte de Deus, amém? Me chamo Adelaide, estou ali na Macedônia, no Novo Gama. Alguém conhece Novo Gama? É uma viagem, amados. Ali no Novo Gama, estamos auxiliando o Espírito Santo, juntamente com meu esposo, pastor Roberto, minha família, minha filha está aqui, Isabelle. Fique de pé, minha princesa. Olhe para trás. Um casal que está me acompanhando, o irmão Sebastião, a Mary. Não é Maria, é Mary. Mary, boa maranhense, Mary. Para completar, é Maria dos Milagres, olha. Pensa num nome maravilhoso. A família dela só chama ela de Milagre. Pensa que coisa boa. Aí vem para Brasília com o nome Mary. Coisa boa, né? Tenho os 2 filhos, Esdras com 23, Isabelle, está aqui acompanhando. E eu sei que uma família, quando ela está ali no Senhor, alicerçada, o Senhor, Ele traz o crescimento e Ele faz o aumento a cada dia mais e mais. E estamos ali, como eu disse, no Novo Gama, auxiliando o Espírito Santo. E essa palavra chegou para mim, chegou para nós. Sabe, amados, como é bom você ouvir a palavra, ser liberto pela palavra, ser edificado pela palavra, porque alguém se dispôs a levar. Amém? Eu ouvindo aqui, coisa gloriosa é saber que essa palavra ela não para, ela alcança todos, ela desce no nível, sobe, ela vai aonde há um perdido, aonde há uma vida, essa palavra ela chega. E quando a palavra ela tem um lugar, ela tem a sua importância, ela vai ser evidenciada. Eu ouvindo aqui a interpretação, aos 13 anos eu aprendi Libras. E eu achava lindo, a minha irmã dava aula no Instituto Católico aqui na Asa Sul. E eu acompanhava ela e achava lindo. Ela interpretou um dia um casamento de 2, na época se chamava DA. E ouvindo ali e maravilhada. E às vezes a gente pensa que o que o Espírito de Deus investe em nós é para aquele tempo. Você sabia que coisas que você está aprendendo hoje não pode ser para agora, mas vai ser utilizado lá na frente. Porque os olhos dele estão lá. E ele sabe investir no que é bom. Diga para a pessoa que está ao seu lado, ele está investindo em você. Porque você é bom. Amém. Quando nós participamos de um culto como esse, é um bom investimento da parte de Deus. A igreja local que você serve é um bom investimento da parte de Deus. Ele está investindo em você porque você é joia rara. Você é coisa boa. Diga aí para a pessoa que está ao seu lado, boa noite, coisa boa.
Nós somos maravilhosos, porque Ele decidiu, amém? E a cada dia, quando temos essa consciência daquilo que Ele está fazendo em nossas vidas, nós vamos cada dia mais e mais ser gratos a Ele. E eu sou grata a essa palavra, a essa visão, ao apóstolo Bud, ao pastor Joselito, a Ana Helena. Como é maravilhoso! Nasci em uma igreja tradicional, cresci em uma igreja tradicional, não vou dizer aqui o nome, mas eu não conhecia o Espírito Santo. Era uma força que chegava e saía. E aí você tinha que fazer muita coisa para ouvir, para receber. Às vezes você, quando sabia que o Espírito Santo tinha alguma coisa diferente, você só iria perceber se ele estava presente se você chorasse, ou se você se arrepiasse. Eita, olha, Deus está aqui. Olha só como é que eu estou. E eu cresci com isso. E aos 18 anos de idade eu conheci o Espírito Santo. Glória a Deus! Pronto. Foi ali a nossa comunhão, a nossa unidade. E aprender, amados, com o Espírito Santo, ter intimidade com o Espírito Santo, é você ter certeza de quem Ele é e o que Ele está fazendo na sua vida. E desde então, ali, caminhando, engateando ainda, achando que conhecer o Espírito Santo ou ter o Espírito Santo, você tinha que fazer muito sacrifício. Você tinha que subir e descer em lugares, amém? Você tinha que ter muito tempo de jejum para receber algo da parte de Deus. Amados, quando você tem a consciência de quem você é, o sacrifício você já tem consciência que já foi feito. E agora o seu posicionamento é obedecer e crer naquilo que Ele já fez por você. E eu olho hoje para a Igreja Universal e essa igreja local. A gente começa a observar como o Espírito Santo tem investido nesses últimos dias no pleno conhecimento da verdade. Hoje você não consegue mais ouvir qualquer palavra se não estiver alinhado com a palavra. É ou não é? É, porque revelação chegou. Diga assim, luz chegou. Você não consegue mais ouvir qualquer música, porque a palavra, ela está em seu coração e na sua boca. Então, quando o ouvido ouve uma música que não está com o que está dentro de você, arranha. Não, eu não sou o vermezinho. Não, eu não preciso ir para o vale. Você sabe quem você é. Mas para essa palavra, amados, ter chegado até nós, pessoas chegaram primeiro. Pessoas vieram aqui. Pessoas tiveram como, no coração, ter uma convicção e avançar naquilo que Ele disse. Em uma igreja local, existem tantos homens poderosos e mulheres. Mas existem coisas que são impedimentos para estes homens e mulheres não correr a carreira que está proposto para eles. E eu perguntei ao Espírito Santo, o que você quer falar? Qual a mensagem? Qual a mensagem que é para hoje à noite, para a minha vida? Qual a mensagem? Porque entendendo que a mensagem sempre vai ser maior que o mensageiro. O mensageiro é um instrumento que se coloca na posição de vaso. E esse vaso tem que ser limpo, tem que estar limpo, tem que estar pronto para ser utilizado. E eu queria que você fosse comigo rapidamente em João, capítulo 21. Aleluia. Amém? Evangelho de João, aleluia, capítulo 21. Eu gosto muito da a Bíblia de folhinha. Não sei se você gosta, mas eu gosto muito. Entendendo o princípio, amado, de todas as coisas, nós vamos começar a analisar qual o desejo de Deus. O que está dentro do coração de Deus. E nós só vamos conseguir entender o que está no coração de Deus se o Espírito dele nos revelar.
Porque o Espírito perscruta todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. E o que é perscrutar? Sondar. O Espírito sonda, o Espírito conhece. Amém? O seu Espírito te conhece. Amém? Porque é o seu homem interior, o seu ser. E assim é Deus. O seu Espírito veio habitar dentro de nós. Diga glória a Deus. E essa porção e essa herança que nós recebemos, nós não podemos ignorá-lo. Porque é Ele que vai te levar aonde você precisa ir. Diga assim, onde houver necessidade, Ele vai me levar. Todo homem e mulher nascido de novo, ele não sabe para onde vai, nem para onde vem. E por muitos anos, pessoas pegaram este versículo e começaram a trazer para as suas vidas ministeriais no sentido de igrejas locais. Não, eu sou nascido de novo, eu não sei se eu vou ficar aqui. Eu vou para um canto, eu vou para o outro, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu tenho uma filha que eu não sabia que ela era jardineira até antes de ontem. E eu vou arrumar ali, vou fazer. E começou a tirar umas plantas de um lugar e levar para o outro. Eu, fala-me Deus, o que tu vai fazer, mulher? E ela tirou uma planta com florzinha, esqueci o nome dela agora. E, mãe, vamos colocar ali. Eu falei, vai, coloca então. E tirou. Quando foi ontem, eu olhei a plantinha, as flores que estavam nela já não estavam mais vivas, já estavam secas. E algumas que estavam meio assim já tinham caído, já estava ressecada. E quando eu passei rapidamente, que eu estava indo para a igreja, eu olhei para ela, o Espírito Santo ministrava ao meu coração. Assim são muitos cristãos, muitos dos meus filhos. Eles não querem ter raízes, eles não querem se aprofundar onde eu os plantei. Porque onde eu os plantei é onde eles vão germinar, onde eles vão brotar, onde eles vão crescer. E muitas vezes o diabo coloca tantas coisas, não, vai para ali, vai para cá, vai para lá. E uma árvore, uma planta que não tem raiz, ou ela é tirada de um lugar à força, sem permissão, ela até vai para um outro lugar, é plantada, mas ela morre. Porque a raiz precisa do nutriente, ela precisa se acomodar. Uma raiz saudável é uma planta saudável, é uma árvore saudável. E a raiz precisa ser sempre tratada. Nós precisamos ter essa consciência do nascido de novo. Não é que o Espírito vai te levar para os seus desejos. O Espírito vai te levar para a vontade de Deus. Porque temos os nossos desejos, queremos fazer muitas coisas. Eu falo isso por experiência pessoal. Nós temos lá na igreja 22 projetos, nascidos no coração de Deus e brotados de uma forma leve e suave. Mas existe algo que foi designado, algo que foi dado da parte de Deus para operarmos naquela região, naquela esfera. Eu lembro quando eu conheci o pastor Joselito pessoalmente, que eu conhecia de ouvir falar. E aí ele nos chamou para uma reunião, eu e meu esposo, e nós fomos lá, e ele já sabia do que nós estávamos fazendo ali na Macedônia, no Novo Gama. E aí ele virou para mim e falou assim, eu fico muito feliz, porque há unções específicas que Deus ele libera. E glória a Deus, porque aquilo que Deus liberou para vocês fazerem vai ser fácil, rápido. E ali ele liberou uma palavra, porque nós muitas vezes queremos fazer o ide do Senhor, mas não estamos prontos para ir. E muitas vezes até temos um preparo, um treinamento, mas não temos a carta ou a autorização vinda da parte de Deus como start de vai. Porque queremos fazer do nosso jeito, queremos fazer da nossa vontade, porque achamos que foi uma inspiração de Deus, e Deus falou comigo, mas antes de Deus falar com você, você tem uma liderança. E hoje o Espírito de Deus falava comigo algo muito forte, como uma frase de impacto que eu quero trazer para vocês aqui, a última pesca. E quando ele falou isso comigo, me veio um temor muito grande.
A última pesca? Sim, estamos na última geração. Estamos no último tempo, a última jarda, onde nós não podemos mais ficar olhando para nós mesmos, para os nossos desejos, para aquilo que precisamos, porque eu tenho um ministério, porque eu vou fazer, porque Deus... Sim, o Senhor não ignora aquilo que Ele implantou no seu coração, mas existe o tempo que nós precisamos estar sensíveis para fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer, e fazer com excelência e graça, porque aquilo que vem da parte de Deus não tem peso. Aquilo que vem da parte de Deus é leve, e Ele é responsável por aqueles que Ele envia, porque Ele é um provedor. E quando o pastor Joselito trouxe isso para mim, para o meu esposo, nós estávamos na sala conversando, e aí ele falando, a gente conversando, eu falei: pastor, olha, eu já estou ali no presídio. Na época eu estava há 4 anos no presídio. E aí ele conversando comigo, ele falou assim: não, como é que vamos ver como que nós vamos, fazer e vamos ver como que podemos fazer essas conexões. Eu falei: pastor, já deu tudo certo, o Rema vai começar lá. E assim foi, a palavra chegou no presídio feminino de Brasília. Hoje nós estamos com o Rema em Lusiânia, no presídio feminino de Lusiânia. Estamos com o Rema na penitenciária feminina, e agora vamos começar no núcleo da Papuda. Essa semana, amados, tive uma notícia maravilhosa. Nós vamos começar a Escola Verbo da Vida, que é o preparo para começarmos o Rema no CASE, Centro de Habilitação Socioeducativo de Lusiânia. Sabe o que se chama isso? Aquele que começa é fiel para cumprir, e ele sabe terminar. Muitas vezes nós olhamos para as nossas vidas e não entendemos o que, como ou porquê. Deus quer um coração obediente, um coração sensível para ouvir as instruções. Aquele que é nascido de novo não sabe para onde vem, nem de onde vai. Ele é como o vento, ele vai indo. O Espírito de Deus vai o impelindo para onde ele precisa ir. Mas você sabia que quando você for, você tem que estar preparado para ir? E como que nós estaremos preparados? Primeiro ponto, para estarmos preparados para irmos, a palavra tem que estar dentro, no coração e na boca. Você precisa ter a consciência daquilo que Deus começou a fazer em sua vida. Você precisa ter consciência do projeto perfeito que é você, e o que Deus começou a fazer na sua vida. E quando o Espírito Santo falava comigo, a última pesca, e eu não entendia o porquê e como que ele queria começar essa mensagem. E ele me lembrou das primeiras pescas que aconteceram, pescas maravilhosas, onde pessoas foram alimentadas com os peixes que os discípulos ali pegaram por causa de uma palavra. Mas todas as pescas que aconteceram, maravilhosas, houveram também situações que aqueles homens que foram chamados de pescadores de homens, diga-se, um bom pescador conhece o peixe e ama pescar. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: você é um bom pescador. Diga assim: um bom pescador ama pescar. Amém? E aí eu observando a nota que ele tinha me dado sobre a última pesca, você consegue começar a perceber o barulho dos anjos apostos para a noiva subir? Nós estamos em um tempo, o start final, o tempo final, e uma grande colheita. A Bíblia fala que os anjos irão aos 4 cantos colher os trigos. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: você é trigo. Diga assim: eu conheço bem o trigo. Amados, e ser trigo é muito importante, sabia? O trigo, ele é maleável quando o vento bate no trigo, e o joio não, ele não se move. O trigo, ele balança com o vento, o joio não,
fica parado. Uma pessoa que é trigo, ela se move e é guiada pelo Espírito e é submissa às instruções. Dura cerviz quer dizer pescoço duro. Não me rendo, é a minha opinião, meu jeito e está tudo bem. Nós estamos em um culto de missões. E aquele que tem a boa semente precisa estar submisso. Porque se eu tenho uma missão, se eu tenho uma mensagem, eu preciso ouvir bem as instruções, saber o que eu preciso fazer, aonde eu vou, ou o que eu for fazer, para que eu não haja nenhum erro. Ouvir e fazer. Ouvir e fazer. É lindo o campo, amados. É lindo. O campo é branco, é maravilhoso o campo. Tantas experiências que você tem no campo, na hora da colheita, é lindo. Mas você sabia que a colheita não é somente lá fora, aqui dentro? Às vezes estamos com os olhos, sim, os olhos da igreja são chamados para fora, está ali. Mas existe a edificação do corpo para irmos. Precisamos estar fortes para irmos. Porque existe uma palavra vinda da parte de Deus para as nossas vidas, para alcançarmos aquilo que Ele nos disse para alcançarmos. E os discípulos, quando eles foram comissionados, Jesus chega para Pedro e diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra tu edificarás a minha igreja. Havia uma edificação, havia um apontamento para aquele que estaria pregando na sua primeira pregação para 3.000 pessoas que foram salvas. Jesus já tinha visto Pedro na multidão pregando. Jesus já tinha visto Pedro curando através da sua sombra. Jesus conhecia o coração de Pedro. O Pedro inconstante que andou com Jesus, mas não era convertido. O Pedro que falava às vezes sem pensar, debaixo de uma influência às vezes. Mas um Pedro que tinha no seu coração uma palavra e uma convicção, ao ponto de Jesus olhar para aquele homem e dizer assim: olha, Pedro, vigia, eu estou orando, Pedro, para que Satanás não venha te peneirar, vigia. Quantas alertas Jesus deu a Pedro? E às vezes, amados, o Espírito Santo tem nos dado alertas de sinais e coisas que nós precisamos fazer e viver, e estamos fazendo ouvidos de mercadores. O Pedro que foi alertado por Jesus e diz: Pedro, quando tu te converteres, tu vai ajudar os teus. Lucas 22 fala sobre isso. E aí a gente vai vendo o Pedro, quando Jesus o vê pela primeira vez: vou fazer de você um pescador, mas agora é de homens, não é de peixe, é de homens. E o Espírito Santo, ele foi trabalhando na vida de Pedro, quando Pedro de fato se converte, um homem que começou a se mover no Espírito, se mover naquilo que Deus tinha dito a ele, porque ele não perdeu tempo, ele sabia o que ele tinha feito, ele sabia o que tinha acontecido. Mas você sabe que Deus não olha para o seu passado? Aquilo que você fez, não há condenação, porque você nasceu de novo. Você recebeu uma nova chance, você é uma nova criatura. Imagina você pregar para um estuprador, imagina você pregar para um pedófilo. Semana agora eu fui dar uma palavra no sepultamento de uma vida que infelizmente em um período fez coisas muito sérias com algumas crianças. Eu observo que a palavra, ela vai de encontro aonde há uma necessidade. E a necessidade, amados, ela é encontrada onde de fato nós precisamos levá-la. Eu olho hoje para a igreja local e vejo pessoas com sede de fazer aquilo que Deus chamou para fazer. Não podemos perder tempo. E o Pedro que recebeu essa palavra, ele entendeu que havia sido perdoado. E ele começou a viver aquilo que de fato foi chamado para ele viver. Em João 21, nós vamos ver Jesus trazendo para aqueles homens
últimas orientações visíveis. E o que me chamou a atenção, a partir do versículo 1 do capítulo 21, diz assim: depois disso, tornou Jesus a manifestar seus discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná, da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: você vai pescar? Pergunta para do outro lado: você vai pescar? Nesse contexto aqui, amados, Jesus já havia sido crucificado. Os discípulos baixaram a guarda. Sabe o que quer dizer isso? Se esqueceram da promessa e voltaram à sua rotina do passado. Nesses últimos dias, o mestre do engano, ele tem trago muitas distrações, principalmente para os escolhidos, para que nós não venhamos a fazer aquilo que fomos chamados para fazer. E as distrações têm chegado muito sutil, ao ponto das pessoas acharem que é lícito o que não é lícito, colocando o que é pecado como se não fosse pecado. Pecado não mudou, é pecado ainda. E a Bíblia fala que Pedro e os outros discípulos voltaram a pescar. Olha o que diz aqui no versículo, continuando. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Quando nós começamos a olhar para nós mesmos e fazemos as coisas que desejamos fazer sem a orientação de Deus, tem frustração, tem peso, tem dúvida. Quando você tem uma palavra que vem da parte de Deus e você está sensível para perceber aquilo que de fato Deus te chamou para fazer, tem graça. Tem graça. Não vai haver interrupções. Eu lembro do primeiro projeto que o Espírito Santo me confiou, que foi o projeto nas escolas. Esse projeto tem 16 anos. E quando eu comecei na escola, era um projeto, inclusive da época, que a Rede Globo fazia, que era o amigo da escola. E veio uma nota do meu coração, uma direção do Espírito para entrar nas escolas, levando a palavra para as crianças. E eu, como eu vou, Senhor? Como é que eu vou chegar? E aí tinha esse anúncio, amigo da escola, amigo da escola. Eu falei, pronto, vou entrar nessa brecha. E entrei. Fiquei nessa escola quase 4 anos, lecionando com as crianças, sendo contadora de histórias bíblicas, edificando valores, ensinando as crianças a respeitar, a amar, a perdoar pela palavra, contando a historinha de José, falando sobre o perdão, contando a historinha do filho pródigo, contando a historinha do bom samaritano, para eles terem compaixão e parar de xingar, levando a palavra para que eles viessem a entender o que de fato eles precisavam fazer. Diga assim: o Evangelho traz transformação. Diga: o Evangelho liberta. E eu vou te falar uma coisa muito séria. Se você conhece alguém que já recebeu a palavra, recebeu a boa notícia, o Evangelho, e não houve transformação, não tem mais nada o que fazer com essa pessoa. Porque se a palavra, o Evangelho não trouxe transformação, nada mais faz. Nada mais vai fazer. Nada mais vai fazer. Hoje nós temos conosco pessoas que eram transexuais, que eram travestis. Trans não, eram travestis. E hoje são pessoas extraordinárias. Hoje nós temos conosco, eram profissionais do sexo, com suas famílias, lembrando, cuidando ali com seus filhinhos, família. Se você olha para um perdido, para um morto, vamos dizer assim, espiritualmente falando, se você olha com o seu olhar de acusação, você não tem como estar no ID ou no campo,
porque os seus olhos precisam ser os olhos de Cristo. Estes homens abandonaram aquilo que Jesus tinha dito e voltaram a fazer as coisas. Quantos cristãos começam bem a sua caminhada? E animado, glória a Deus, e recebe o batismo do Espírito Santo. Pastor, o que é para eu fazer? Eu estou aqui para servir, vamos lá, eu quero fazer. Só que existe um cronograma que é espiritual. É técnico? Mas é espiritual. Os cultos, as visitas. Existe uma rotina. Se você e eu entrarmos no enfado espiritual, você vai começar a se cansar e já não vai ter mais brilho. Você já não vai ter mais aquele vigor de fazer aquilo que você foi chamado para fazer, porque nas pequenas coisas você não teve apreço e entusiasmo. Sabe aquela pessoa que começa bem, faz uma coisa, mas não termina? Ele não te chamou, ele não me chamou para isso. Ele te sonda desde o ventre, de coisas que você, no cotidiano, começou a fazer e não terminou. E estes homens começaram bem com Jesus. Tiveram seus desafios, o filho da perdição, como é chamado, se perdeu, se extraviou. Pedro traiu a Jesus também, mas houve uma reconciliação. Mas a Bíblia fala, amados, que estes homens, quando de fato eles estavam no cenáculo reunidos, todos eles não pararam. Eles deram tudo de si ao ponto de morrerem à espada, ao ponto de alguns serem mortos de formas tão terríveis, mas não negaram a fé. Não negaram a fé. Um pai e uma mãe que dá tudo o que o filho quer, tudo o que ele quer, ele é suprido de tudo. Como esse filho vai ficar? Alguém pode me dizer? Como? E o que mais? Mimado, egoísta, mal acostumado. Não é assim? Sabe por que muitos cristãos, muitos filhos de Deus, estão vivendo de qualquer jeito? Porque eles têm tudo. Jesus conquistou tudo para nós na cruz. Temos tudo, amados. Temos alegria, paz, temos tudo. O mais que suficiente nos deu tudo o que nós precisamos. E achamos que está tudo bem. E não olhamos para aqueles que precisam ser olhados. E o Evangelho, amados, não é só para o perdido, é para o desanimado também. É para aquele que precisa ser animado. Aquele que precisa de uma palavra. E estes homens voltaram. Porque já não tinha mais aquele ânimo, Jesus não estava mais, então, gente, vamos voltar. Pedro foi o primeiro, vou pescar. E os outros, eu também. Cuidado com as associações. Cuidado com palavras que desmotivam. Nós temos uma palavra, e a palavra que você recebeu naquele dia que você entregou a sua vida para Jesus. Dê prazer ao seu Pai. Muitos são os filhos, mas poucos são os que dão prazer. Jesus disse, e ele ouviu do Pai: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Por que Deus falou isso para ele? Porque estava obedecendo, cumprindo o chamado. Cumpra o chamado cabalmente, cumpra a tempo e fora de tempo. Sendo submisso às instruções do Espírito, sendo submisso àquilo que Deus tem a fazer. E estes homens voltaram para fazer as suas coisas particulares. Vamos pescar. Versículo 4. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Você sabia que todos os dias Jesus está com você? Você acorda com ele, você passa o dia com ele, você dorme com ele. Diga assim: ele está aqui. O Espírito dele está em nós. Ele disse que estaria conosco todos os dias,
até a consumação dos séculos. E é horrível, é até medíocre nós não reconhecermos a sua presença. Eu até brinco que quando ministros estão pregando a palavra e pessoas estão no celular, em WhatsApp, ou conversando, ou na inquietação, levanta, vai, estão ignorando a Jesus, porque é o Espírito dele. Quando você olha para a palavra em Lucas 4, quando ele declara Isaías 61, a Bíblia fala que os olhos da multidão estavam fitos nele, por causa da unção, a presença, a unção prende. Todas as vezes que você estiver ouvindo a palavra, fixa, porque existe uma palavra rema da parte de Deus para a sua vida. Deus não erra o alvo. Ele nos chama como pai, chamando os filhos para conversa na mesa. São os cultos, onde o pai está falando instruções, liberando conselhos, para que na semana você leve a palavra, e você tenha a palavra para anunciar. Porque não adianta, amados, nós termos tanto da parte de Deus e não fazermos aquilo que é para nós fazermos. Eu não sou mimada e nem você é mimado. Nós somos filhos obedientes, damos prazer a Ele, temos tudo e somos gratos, não somos egoístas, nós não somos ingratos. O Evangelho foi para a minha salvação, mas ele não é para o meu prazer. Eu preciso levar essa semente. Quando Jesus disse que os campos estão brancos, ele não estava brincando, está mesmo, amados. Está branco. E é em todos os lugares. Eu já morei 12 anos aqui na Ceilândia, no setor, bem no início, quando os meus pais chegaram da Paraíba. E nós moramos ali no setor, na 2. Na 2 do setor, perto da... Era antigamente tudo mato, era Caesb, nem sei como está hoje. Moramos 12 anos ali. 9 pessoas numa casinha da X de 1 quarto. E ainda vinha o povo do Nordeste, que meu pai recebia, para dar comida, e a casa parecia não sei nem o que, mas havia multiplicação, não faltava comida para ninguém. E eu aprendi muito cedo com os meus pais a dar, a compartilhar. Quantas coisas nós estamos retendo a nossa multiplicação porque não damos. E a maior prova de um bom doador é Deus. Ele ama dar. A sua característica, o seu caráter é doar, é dar. E eu e você estamos em um reino, não estamos em um império. Olhamos quantas coisas que Jesus fez para suprir pessoas. E eu não digo, amados, o suprimento físico, porque Isaías 61 começa dizendo assim: ele me ungiu para evangelizar os pobres. Primeiro que chega para o pobre é a palavra. Amém? E existem estratégias que ele vai dando para que a palavra chegue melhor, no sentido de a facilidade. Nós vamos ajudar o Espírito Santo em uma estratégia. E a palavra chega. E ele multiplica pães, pescas maravilhosas, ele cura, ele liberta, mas ele prega e ensina, prega e ensina, prega e ensina, operando em todos os dons. Mas estes homens que viram tudo, sinais, maravilhas, foram ensinados 3 anos e meio, treinamento. Dias de culto, amados, é treinamento. Orientações que nós recebemos na nossa igreja local é treinamento. Para que a gente tenha o que falar, são alimentos e revelações da parte de Deus. E estes homens foram treinados. Mas aqui nós vamos ver a última pesca. Só que não foram eles, foi Jesus. Porque eles tinham largado as redes para serem pescadores de homens. E quando a pressão chegou, a Bíblia fala que eles voltaram a pescar, pegaram as redes naturais novamente. E aí Jesus aparece para eles, mas eles não reconheceram. Quando um homem e uma mulher
começam a entrar em uma rotina, ao enfado espiritual. Já não vê mais o brilho, um culto de missões. Um culto de missões, onde nós vamos levar algo, nós vamos orar, onde nós vamos ter uma palavra vinda da parte de Deus e honrar a palavra que chegou até nós. É um dia ímpar, onde nós trazemos à nossa memória a esperança, ao ponto de nós entendermos que a palavra que chegou para nós é tão importante que outras pessoas precisam ouvir também. Já não há mais brilhos, as redes já são colocadas de novo. Não, mas eu já tenho uma idade avançada, não sei mais o que fazer, sabe? Agora é que é bom, agora é que vai. E estes homens não reconheceram. Versículo 5 diz assim: perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Diga assim: quando Jesus disse vai, a prosperidade é certa. Marcos, ele traz no seu final do Evangelho segundo Marcos, ele traz algo muito importante. Uma citação que Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Respira, é um ser humano, palavra. É criança, palavra, Evangelho. É um adulto, palavra, Evangelho. É uma pessoa que tem a sua, por enquanto, não ouve, palavra. A palavra está sendo pregada. É uma pessoa que tem ainda, por enquanto, a dificuldade do visual, palavra. Palavra, palavra. Não, mas é porque transformou todo o corpo. Palavra! O Evangelho a toda criatura. Não, mas está num lugar que eu não sei. Palavra, o Evangelho. Jesus disse: ide. E quando ele fala para irmos, é porque ele é responsável por aqueles que ele envia. Ele disse para aqueles homens: pesque, jogue a rede à direita. Sabe o que quer dizer isso, amados? Instruções, detalhes. Não faça o ide de qualquer jeito. Seja diligente em ouvir as instruções. Não seja afoito no campo. Muitas pessoas, por causa da sua vida afoita, morreram precipitadamente. Eu lembro de uma jovem que estava ensinando um senhor. Todo sábado ela ia ensinar a palavra para essa pessoa, sozinha. Ele estuprou, amarrou ela e enterrou. Eu e você estamos nos últimos dias. Satanás não está brincando de ser Satanás, mas é paciente. Nós precisamos ser diligentes em tudo, agarrar essa palavra com todo o nosso ser e falar ela, guiados pelo Espírito, pelas instruções que Ele dá, não porque nós queremos fazer do nosso jeito. Nós precisamos ser diligentes em tudo e fazermos aquilo que fomos chamados para fazer com sabedoria. Jesus trouxe a instrução: pescaram não? Então tá, lança a rede à direita. E eram tantos peixes grandes, que eles não conseguiram puxar a rede. E a Bíblia fala, versículo 7, aquele discípulo a quem Jesus amava, diga assim, João, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque ele havia despido, e lançou-se ao mar. Amados, esteja preparado, esteja pronto.
Uma das minhas maiores experiências, eu trouxe já em alguns lugares, se você já assistiu alguma ministração que eu trouxe essa mensagem, eu vou trazer novamente. Nós temos na nossa mente as nossas razões e achamos que tem que ser do nosso jeito. E um dos encontros que eu tive ali no presídio, uma palavra linda o Senhor trouxe para internas ali, e uma mulher que estava naquele lugar, ela entrou algemada, e naquele momento que ela entra, ela recebe ali uma palavra da parte de Deus, Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz para com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz. E naquele momento, aquela mulher, ouvindo a palavra, recebeu o Evangelho, recebeu a Jesus Cristo como o único Senhor da vida dela. E abracei, foi lindo aquele momento, uma paz tamanha, uma graça, uma alegria muito grande. E aí terminamos ali, estava saindo, a gente virou para mim e falou assim: Adelaide, você sabe quem é aquela dali? Eu, não, você viu que lindo Jesus fez na vida dela? Aquela fulana, ela fez isso e isso e isso. E o crime que ela cometeu, Brasília parou, foi bárbaro. Na época, quando eu ouvi aquele crime, eu fiquei muito, muito perplexa pela idade que aquela mulher tinha e a atrocidade que foi feita com aquela jovem. E quando a gente me falou aquilo, me subiu algo e eu, na hora, me veio assim, eu vou pegar aquele abraço de novo, por que aquela mulher fez isso? Segundos. E nestes também segundos, o Espírito Santo disse para mim: Adelaide, eu a justifiquei, quem é você? Quem é você? Quando olhamos para a palavra e vemos o amor incondicional, o amor ágape, nós precisamos nos adequar e usufruir e receber e manifestar este amor ágape. Porque é um amor que não vê o passado, é o amor que vê o homem no seu tempo, querendo uma vida nova, querendo uma nova chance e querendo um recomeço. Quando Jesus veio à terra, Ele veio nos ensinar como que nós estaríamos aqui nessa terra e nos moveríamos com o olhar de Cristo, com o seu olhar. Aprendendo com o Espírito Santo, se movendo com o Espírito Santo e entendendo que o Espírito Santo, Ele estaria nos ajudando em toda e qualquer situação. E quando estes homens estavam com Jesus, só João reconheceu. Ele é chamado do apóstolo do amor. O amor reconhece, o amor testifica, o amor, ele abraça. E eu acho tão maravilhoso nestes finais de Jesus, a conversa de Jesus com Pedro, mais à frente, Jesus pergunta para Pedro 3 vezes: você me ama, Pedro? Sim, Senhor, te amo. Cuida das minhas ovelhas, cuida dos meus cordeirinhos. Pedro, você me ama? Senhor, eu te amo. Cuida dos meus cordeirinhos. E a terceira vez Jesus pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? Senhor, tu sabes todas as coisas. É como se ele falasse assim: meu Deus do céu, olha aqui, eu te amo, eu me arrependi demais de ter feito aquilo, eu te amo, eu sei que você me ama também. E aí Jesus fala para ele: cuida das minhas ovelhas, do meu rebanho. E o Pedrinho, afoito e agoniado, vira para João. Jesus traz para Pedro uma revelação de que morte ele estava já para ser morto, como que ele seria a sua morte. E ele ali, eu penso que ficou um pouco assustado. E aí ele pergunta: e esse aí, como é que vai ser? Já que eu vou morrer assim, e esse? E esse que ele estava falando era João, o amado. Já que eu vou morrer desse jeito, crucificado de cabeça para baixo, as pessoas vão me levar, e esse aí, como é que vai ser? Sabe qual foi a resposta de Jesus? Parafraseando, ele disse: não é da sua conta. Se vira com você, eu estou falando é com você. O que é para ele é para ele. Muitas vezes nós estamos preocupados com o que o fulano está fazendo, com o que o Beltrano está fazendo. Cuida da sua vida.
E deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida, porque existe uma obra específica para você. E quando eu falo dessa forma, cuida da sua vida, é para você se importar com você e entender que Ele te ama. E o que você vai fazer, eu não vou fazer. Cada um tem uma obra importantíssima, mas o Pedro estava tão preocupado. Isso aí, como é que vai ser? E a Bíblia fala que os outros, quando ouviram isso, eita, João nem vai morrer, ó. Vai virar semente. Esse aí não morre, não. Morreu. Nós não podemos, amados, ficar com os olhos tão alheios, tão longe. Veja o que Cristo fez na sua vida. Olha onde você chegou, o que você hoje não era, você não era antes. Olha, coisas lindas estão acontecendo. Não se preocupe, poxa, fulano já está fazendo isso. E eu, que te importa? Deixa. Se fulano está fazendo, glória a Deus. É você. O que Pedro fez foi extraordinário. Depois da sua conversão, um homem ousado. Um homem que olhou para todo mundo e disse assim: se vocês não querem que eu fale isso, eu falo, porque eu vou obedecer a Deus. Não vou falar o que vocês estão falando, não. Convicção. Um homem que de fato soube o que é ser pescador de vidas. Um homem que soube aproveitar a oportunidade. Amados, aproveite as oportunidades. Seja no ônibus, seja num supermercado, pregue a palavra. Seja apaixonado por vidas. Saia na rua, na padaria. Espírito Santo, aquela pessoa também é diferente. É para eu ir? É para falar? Esteja sensível. E quando aqueles homens, o apóstolo João reconheceu a Jesus, e no versículo 9, diz assim: ao saltarem em terra, viram ali umas brasas em cima, peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Aquilo que Ele te chamou para fazer vai ter habilidade, vai ter provisão, vai ter graça, mas não faça por conta própria. Amados, destes 21 projetos que o Senhor nos confiou, a graça tem sido operante, por causa do chamado específico, coisas específicas que Deus nos deu para aquela região específica. Aonde eu estou hoje, se você der um Google, colocar Pedregal, era, assim confessamos, uma das cidades mais perigosas do Brasil. Um dos pontos de apoio que nós temos ali, na parada 13, cabeças de traficantes e de usuários eram colocadas nos muros. Muitos deles tinham casas queimadas, e eles também eram queimados. Muitas das nossas crianças, eu digo a vocês que uma totalidade que hoje nós temos em alguns dos pontos de apoio, todas já foram abusadas, estupradas de alguma forma. Não adianta nós olharmos para as nossas vidas e acharmos que o nosso problema, mas eu também já fui, mas isso aqui, mas você hoje tem a palavra. E o seu passado, a sua ferida, não te faz viver uma vida de miséria, porque hoje você recebeu a vida de Deus. Você tem o que você precisa, e você precisa dar o que você tem, porque o que nós temos é importante. E se é importante, fale. Um homem vendeu tudo o que ele tinha, porque ele achou um campo, um tesouro lá dentro. E aquilo que você tem como tesouro hoje, como importante, dê o seu melhor. Dê o seu melhor. As redes não rasgaram, foram obedientes, peixes foram colhidos e grandes. Não se preocupe. Temos muita coisa para fazer. Temos muita coisa para fazer.
E às vezes nos importamos, poxa, mas eu estou vindo aqui, ninguém está fazendo nada, só eu. Se importe com você. Que te importa? Eu gosto muito. Vamos lá no capítulo 21 ainda, no versículo 20. Eu gosto da versão viva, mas eu vou ler na RA, que é a que eu estou aqui, meu celular não está colaborando. Versículo 20 diz assim: então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava. Diga assim: eita glória! O qual na ceia reclinava sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: e quanto a este? Muito direto, o nosso amado. Respondeu Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Toma conta da sua vida. Se ele vai ficar, se ele vai, se ele não vai, é você. Cuide do seu umbigo. Umbigo não. Umbigo. Quanto a ti, segue-me. Faça o que é para você fazer, Pedro. Fica olhando para os outros. Não, pastor, porque só fulano que vai e eu não. Por isso que não vai, porque é menino. Sabe quando que você vai saber que está maduro e pronto para fazer algo da parte de Deus? Quando você não está mais ligando se vai, se não vai, se é tempo, se não é tempo. Está descansado, é maduro. Maduro é maduro. Maduro não fica manhosinho, ofendidinho, porque é maduro. E Jesus estava ensinando a Pedro: Pedro, cresce. Já deu, né? Já me traiu. Então, vamos crescer. Já deu, Pedro. Vamos partir para outro nível. Tem muita coisa que você vai fazer, Pedro. Deixa João. Eu sei quem é João. João conhece as batidas do meu coração. Sabe o que quer dizer isso, amado? Andar em amor. Quem anda em amor conhece as batidas do coração dele, porque Deus é amor e Ele derramou no nosso coração o amor dele. Não adianta, nós queremos conquistar nações. Eu vou para o Japão, se na Ceilândia não consegue fazer. Eu não sei a população aqui da Ceilândia, mas é uma das maiores cidades satélites de Brasília, não é? 200 mil, 600 mil, meu Deus, quase 1 milhão. 1/5 da população de Brasília. Eu estou lá nos arredores da Macedônia, lá no Pedregal, operando. Você está aqui na Ceilândia. Faça o que é para você fazer. Faça bem feito. Faça com amor, porque aquilo que você for fazer com amor vai prosperar. Vai prosperar. Eu e você, nós somos responsáveis por aquilo que recebemos. A dor de uma criança como essa, de um homem, de uma mulher, de coisas que viveram, seja na parte física, emocional, seja qual for. Sabemos que só Jesus tem o poder de curar, de libertar e salvar. E nós temos a palavra da vida eterna. Nós temos essa palavra. Saia daqui, meu irmão e minha irmã, consciente do que a palavra diz. Quando em 2 Coríntios, eu queria que você abrisse lá comigo, 2 Coríntios capítulo 11. Amém? Aleluia. Aleluia. Amém. Versículo 2 diz assim: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade vindo alguém pregar outro Jesus, que não temos pregado, ou se aceitais um espírito diferente, que não tendes recebido, ou evangelho diferente, que não tendes abraçado, a esse, de boa mente o tolerais. Porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos.
E embora seja falto no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto. O que Paulo estava falando? Paulo estava defendendo o evangelho genuíno que ele estava pregando. E estava trazendo para as pessoas uma vigilância, cuidado com coisas que se parecem evangelho, coisas que se parecem que vêm da parte de Deus, mas não é. Pregue a palavra genuína, pura e simples. Se dedique, se estude a palavra, medite na palavra, se esforce, como Paulo diz aqui. Na verdade, vindo alguém que pregue outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado. Isso quer dizer que existem pessoas que pregam o que não é de Jesus. Pregam um Jesus que não é Jesus Cristo justo. Pregam um evangelho que não é evangelho. Não abrace, porque você já foi agarrado pela palavra. Você abraçou o evangelho genuíno. E viva esse evangelho com toda a paixão, se apaixone por ele. Vá para o livro de Cantares e veja a paixão da igreja por Jesus e Jesus pela igreja. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Se apaixone, viva esse evangelho tão lindo que não nos cobra nada. Ele já nos deu tudo. E por você e por eu termos tudo, não seja mimado. Cresça, espiritualmente falando, e chegue à estatura de varão perfeito. Amém? Você pode ficar em pé. Aleluia. Eu sempre falo que uma das partes mais importantes do culto, eu digo que é o grande finale, é o final, onde a rede é lançada. No final do culto não é motivo de nós, às vezes, ficarmos inquietos e já sair. É o momento de ficarmos até mesmo parados, porque o peixe não pode se assustar. Quando a rede é lançada, o peixe precisa de ter ali, um lugar quietinho, onde eu e você nós vamos interceder. Você pode fechar os seus olhos e orar junto comigo. Existem pessoas que estão aqui em nosso meio que ainda não pularam na rede para serem tratados. Comece a orar nesse momento. O papel do Espírito Santo é convencer. O nosso, nesse momento, é de interceder. Porque a palavra, ela chegou ao coração de muitos aqui. Todas as vezes que você ouviu um ministro, uma ministra lançar a rede, fazer o apelo, chama vidas para receber a Jesus. Essas vidas vão entrar em aliança. Obrigada, Jesus. Aleluia. Comece a orar. E eu quero fazer uma pergunta a você que veio aqui essa noite, que ouviu essa palavra, que ainda não fez esse compromisso público, não entregou a sua vida para Jesus. E não é uma religião que você vai fazer ou estar junto, não, é a Jesus. Você que estava longe também do caminho, estava vivendo uma vida sozinha. Há alguém essa noite que quer fazer essa confissão pública. Este é um dia lindo, perfeito, culto de missões. Há alguém que veio essa noite, quer entregar sua vida para Jesus. Levanta uma das suas mãos. Há alguém que veio aqui. Aleluia. Existe algo da parte de Deus para você. Eu e você, nós somos responsáveis por aquilo que recebemos. A dor de uma criança como essa, de um homem, de uma mulher, de coisas que viveram, seja na parte física, emocional, seja qual for. Sabemos que só Jesus tem o poder de curar, de libertar e salvar. E nós temos a palavra da vida eterna. Nós temos essa palavra. Saia daqui, meu irmão e minha irmã, consciente do que a palavra diz.
Quando em 2 Coríntios, eu queria que você abrisse lá comigo, 2 Coríntios capítulo 11. Amém? Aleluia. Aleluia. Amém. Versículo 2 diz assim: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade vindo alguém pregar outro Jesus, que não temos pregado, ou se aceitais um espírito diferente, que não tendes recebido, ou evangelho diferente, que não tendes abraçado, a esse, de boa mente o tolerais. Porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos, e embora seja falto no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto. O que Paulo estava falando? Paulo estava defendendo o evangelho genuíno que ele estava pregando. E estava trazendo para as pessoas uma vigilância, cuidado com coisas que se parecem evangelho, coisas que se parecem que vêm da parte de Deus, mas não é. Pregue a palavra genuína, pura e simples. Se dedique. Se estude a palavra, medite na palavra, se esforce, como Paulo diz aqui. Na verdade, vindo alguém que pregue outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado. Isso quer dizer que existem pessoas que pregam o que não é de Jesus, pregam Jesus que não é Jesus Cristo justo, pregam um evangelho que não é evangelho. Não abrace, porque você já foi agarrado pela palavra. Você abraçou o evangelho genuíno. E viva esse evangelho com toda a paixão, se apaixone por ele. Vá para o livro de Cantares e veja a paixão da igreja por Jesus e Jesus pela igreja. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Se apaixone, viva esse evangelho tão lindo, que não nos cobra nada. Ele já nos deu tudo. E por você e por eu termos tudo, não seja mimado. Cresça, espiritualmente falando, e chegue à estatura de varão perfeito.